pilares, né? Algo assim muito importante no Ministério Infantil é o culto, e ele tem que acontecer, tá? Tem que acontecer. E onde, travou e voltou, onde e quando fazer o culto infantil? O local, ele depende muito da estrutura da igreja, né? Então tem igreja que tem muitas salas para as crianças. Tem igrejas que tem salas por faixa etária e salas para o culto. Tem igreja que não tem sala. O único lugar é o templo. É aquela igreja que não tem EBD e não tem culto infantil. Então, nós precisamos entender que cada igreja ela tem uma realidade, cada igreja ela tem a sua estrutura, né? Cada igreja tem as suas limitações financeiras e muitas outras coisas, tá? Porém, para tudo tem uma solução, amém? Para tudo tem, o que importa, né, é a gente fazer um local apropriado para as crianças, de modo, quando eu falo apropriado, é em relação à segurança delas. Eu já vi culto, irmãos, acontecendo dentro de cozinha de igreja. Monique, isso é um absurdo. Não é absurdo, não. Se tem espaço para fazer, faça. Monique, vou fazer na área externa da igreja, faça. Monique, eu vou fazer debaixo de uma árvore, faça. Monique, mas a igreja não tem piso, não interessa, faça o culto. Monique, eu vou fazer só uma vez por semana ali no sábado, no templo, faça. Mas faça. A gente tem que parar de colocar obstáculos para justificar muitas das vezes as nossas dificuldades, limitações, vergonha, e também para justificar a nossa falta de vontade. Pronto, falei. Porque tem gente que não tem vontade nenhuma e fica justificando através das situações, né? Quando a gente para de olhar o problema e a gente passa a olhar a solução, a gente resolve rapidinho. E Deus, ele se agrada daquele que tem coração disponível. Quando você tem coração disponível para a obra de Deus, ele vai te levar longe. Ele vai te mostrar tudo, ele vai te direcionando para tudo, ele vai te ajudando. Mas o que acontece é que muitas pessoas fingem que estão disponíveis. Tem pessoas que estão no Ministério com Crianças para falar: oi, eu faço parte do Ministério com Crianças. Tem pessoas que estão no Ministério com Crianças para falar assim: você serve na igreja em que ministério? Com crianças. Mas quando está no ministério não faz nada. Não faz nada. Quando você fala em culto infantil, a pessoa sai correndo. Então isso para mim não quer dizer nada. Tem gente que fala assim: eu tenho 30 anos de ministério, tenho 20 anos de ministério. Quem sabe é Deus. Eu não tenho que ficar me gabando pelos anos que eu tenho de ministério, não. Eu tenho que mostrar para Deus o meu serviço. Isso para mim basta. Para mim basta. Então nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado, sabe? Quando nós falamos assim: eu sou servo, eu sou serva de Deus. Eu sirvo no ministério com as crianças. Lembro de novo aqui, que ele cresça e eu diminua. Amém? Então, não deixe, né, as desculpas, tá, atrapalhar o seu ministério. Não deixe que os obstáculos, as barreiras que vão aparecendo pelo caminho atrapalhem você a realizar algo no seu ministério. Porque, como eu falei aqui para vocês, nós precisamos compreender a importância do ministério com crianças. Nós precisamos entender a necessidade das crianças, nós precisamos entender tantas coisas, mas principalmente buscar a vontade de Deus para o nosso ministério, para a sua vida ministerial, para a sua vida espiritual, e entender o que Deus pensa das crianças, o que Deus quer das crianças. Eu sei, Ele quer que elas reconheçam Jesus como seu Salvador.
Ele quer que elas cresçam espiritualmente. Ele quer que elas entrem na igreja. Ele quer que quando elas entrem na igreja, elas se sintam em casa. Ele quer que elas adorem a Ele. Ele quer que elas conheçam cada vez mais a Sua palavra. E Ele quer usar a mim e a você para isso. Basta estarmos disponíveis. Quando estamos disponíveis e quando paramos de dar desculpas, o culto acontece. Em nome de Jesus. Se na sua igreja não tem culto, ele vai acontecer em nome de Jesus. Porque você, essa semana, eu creio que Deus, Ele não colocou esse tema no meu coração à toa. Eu creio que Deus, Ele quer fazer muitas coisas nas igrejas, mas falta servos disponíveis. Faltam pessoas que estão ali em espírito e em verdade. Faltam pessoas que estão ali para adorar a Ele, pessoas que estão ali e entendem que o mínimo que eu e você podemos fazer é servir a Ele com excelência. Seja qual for o seu ministério. E se for um ministério com crianças, porque você está nesse grupo e é sobre culto infantil, então eu entendo que é ministério com crianças, que Deus te use poderosamente nesse ministério. Amém? Então, o lugar é o onde, né? Onde eu vou fazer o culto? É um lugar que tem que ter segurança para as crianças, tá? Teve uma irmã aqui que falou até, deixa eu ver aqui, ela falou que fez embaixo de um pedacinho de telha. Eu já dei na rua, em comunidade, na quadra, enfim, por aí vai, em creche, né? Em garagem, na minha casa. Então, é onde Deus colocar no teu coração. Aonde estiver reunido 2 ou mais, ali está o Senhor. Ali está acontecendo o culto ao Senhor. Amém? E você pode realizar o culto uma vez. Está travando, mas vamos continuar, está quase acabando. Você pode realizar o culto, né? O quando? Quando fazer? Você pode fazer uma vez por semana, tá? Por semana você pode fazer simultaneamente, ou seja, o culto paralelo com o culto dos adultos, na minha igreja dessa forma. As crianças chegam e elas vão direto para o culto delas, tá? Em alguns momentos especiais, elas participam do culto com os adultos, mas elas vão para o culto delas. E é uma bênção, elas amam. E eu aprendi, né, quando eu dou palestra e falo sobre culto infantil, eu dou esse testemunho. Eu aprendi a cultuar a Deus com as crianças. Eu tive que aprender a fazer isso porque eu não descia mais, eu não participava mais do culto com os adultos. E eu cobrava isso de Deus. Falava, Senhor, isso não é justo, né? Eu estou aqui direto, faço tudo, sou aquela tia bombril. Canto, danço, oro, prezo, faço tudo. E eu não consigo descer, eu não consigo assistir o culto. E Deus falou assim para mim, né? Eu estou aqui. Eu estou presente aqui. Às vezes as pessoas diminuem tanto o culto infantil, diminuem tanto, subestimam tanto as crianças, que elas não conseguem estar no culto infantil e adorar a Deus. Estar no culto infantil e aquela pregação, ela ouvir e deixar Deus falar com ela. Porque ela entende que culto é só com os adultos. O culto com as crianças não é culto. É um momento. E não é assim. Então, se você tem dificuldade em adorar o Senhor no culto, você tem dificuldade em estar ali em espírito e em verdade, você tem dificuldade, né, através daquela pregação, ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, ore. Eu tive que orar muito. Eu tive que ter muita paciência, deixar Deus trabalhar em mim, me ensinar, né? Por exemplo, a ceiar no culto infantil. E as crianças respeitavam. Então, são coisas que nós temos que trabalhar na nossa vida espiritual, sabe? E se a gente não parar para refletir sobre essas pequenas coisas, elas vão nos impedir de prosseguir, né? E alcançar ali aquilo que Deus espera de nós. Então, existe esse culto paralelo e tem igrejas, as igrejas que fazem isso são igrejas que têm salas, igrejas que têm estrutura,
né? Igrejas que têm, o Ministério Infantil tem uma equipe, pelo menos de 5 pessoas para poder ajudar. Isso também é uma dificuldade muito grande, eu vou falar sobre isso amanhã não, depois de amanhã aqui. E tem também igrejas que faz uma vez por semana, mas não faz aos domingos, ela faz aos sábados, né, no templo. Também é muito bom, tá? Ah, Monique, mas eu não posso fazer nem domingo, eu não posso fazer nem uma vez, nem todo sábado. Eu só posso fazer uma vez ao mês. Tem problema? Não, não tem problema. Como eu falei aqui, cada igreja ela tem uma estrutura, ela tem uma realidade e limitações, né? O que não pode acontecer é a igreja ser grande, como eu conheço algumas, tem salas, tem tudo, mas é um depósito de crianças. Não tem culto, não tem nada. Não há visão, não há investimento, não há nada. Isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer mesmo. Não consigo nem pensar nessa possibilidade. Agora, você vai fazer uma vez por mês? Por quê? Porque não tem sala, porque não tem como fazer toda semana, ou porque tem muitas desculpas. Aí é você e Deus, tá? O ideal, o mais certo, o necessário é ser feito uma vez por semana. Por quê? Porque elas vão ser assistidas, elas vão se sentir acolhidas, elas vão estar em comunhão, elas vão estar interagindo entre elas, elas vão estar criando um relacionamento com a equipe do ministério, e isso vai fazendo com que elas se sintam à vontade, tá? Isso vai fazendo com que elas se abram mais facilmente quando elas precisarem expressar algo, falar algo. E esse relacionamento é muito importante, existir esse relacionamento no Ministério Infantil, essa confiança, sabe, no Ministério. E isso só vai acontecendo quando se tem o quê? Contato, frequência, né? Se você tem amigos e você vê aquele amigo frequentemente, conversa com ele frequentemente, a amizade vai se fortalecendo. Agora, se você tem aquele amigo, aquela amiga que você não liga, que você não vê, aquela pessoa não aparece, o que vai acontecendo? Vai se distanciando. E é isso que acontece. A comunhão, ela precisa ser fortalecida. Ela precisa estar forte. Porque tem muita criança, tá? Muito adolescente buscando amizade no mundo, ao invés de buscar na igreja, ao invés de ter na igreja. E isso é muito sério. Então, as crianças elas precisam ter comunhão, interação, fortalecer, sabe? E isso acontece o quê? Com a frequência do culto infantil, com a frequência da escola bíblica. E outra, culto infantil, quando eu falo assim, culto infantil, eu não estou falando de igreja ornamentada, eu não estou falando assim de sala decorada, não. Eu estou falando de algo simples. Eu estou falando apenas de um espaço onde tem segurança para elas, de um espaço onde tem pessoas adultas para ajudar ali, e cada uma colaborando de uma maneira. Eu estou falando, irmão, da palavra de Deus como centro. Como centro. Eu não estou falando de bexigas, de bola, decoração, nada disso. Isso daí é para aqueles cultos especiais, né? Que tem uma vez no ano, 2 vezes ao ano. Agora, culto, que eu estou me referindo aqui, é aquele momento, é aquele encontro. É isso que eu estou querendo falar para você, porque tem pessoas que não fazem culto por não achar que não tem dinheiro, não tem recursos, porque pensa em algo, uau, algo assim, pensa em algo assim grandioso demais. Não, o evangelho é simples. Jesus era simples. O culto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é simples. Até que Jesus está querendo colocar um monte de coisas. Não precisa. Tá? A não ser que você queira. Eu, por exemplo, só faço esse culto especial, todo ornamentado, uma vez ao ano, que é em outubro. Quis até começar a fazer de forma trimestral, que dá 4 vezes ao ano,
porém eu não tive como fazer por fatores da igreja mesmo, né? Problemas técnicos da igreja. Mas é uma bênção, né? A criança ela precisa ter contato com o templo. Por isso que é importante para aqueles que fazem culto todo domingo, simultaneamente, separar, tá? Os cultos extras, os cultos a mais, os cultos especiais, no templo, para que a criança tenha contato com o templo. Porque ela tem que entender que ela faz parte daquela casa de Deus, ela faz parte daquela igreja. Então o templo, ela também pode entrar, ela também pode participar. Agora, o que eu acho errado é colocar uma criança 2 horas no culto de adultos direto para ela ter contato com o templo. Isso não funciona, tá? Isso não vai funcionar. Ah, mas meu filho tem que ficar. Isso é pressão psicológica, porque não é adaptado para criança, tá bom? Então você pode fazer todo domingo, ou todo sábado, ou uma vez ao mês, ou bimestralmente, tá? Esse bimestral vai dar no total de 6 vezes ao ano. Ou você pode fazer de forma trimestral, que vai dar 4 vezes ao ano, ou semestral, que vai dar 2 vezes ao ano. Agora eu te pergunto, para aqueles que fazem semestralmente, 2 vezes ao ano, como que você acha que vai ser a estrutura desse Ministério Infantil no que se diz respeito às crianças? Como que você acha que vai ser o relacionamento daquela equipe e entre as crianças mesmo durante aquele ano? Quantas oportunidades, eu vou mais fundo, quantas oportunidades as crianças terão de receber Jesus como seu Salvador? Quantas oportunidades as crianças terão de crescer e se desenvolver espiritualmente? Tendo um culto 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, ou 4 vezes ao ano, ou 3 vezes ao ano. Não vai ter. Vai ser algo que vai estar incompleto. Esse ministério está incompleto. Esse ministério precisa muito melhorar. E esse ministério está precisando de visão espiritual. E quando eu falo visão, não é só ver, não. É você ver e enxergar aquilo que você está vendo. Então, irmãos, para a gente encerrar aqui a nossa primeira aula, essa primeira parte do nosso curso, eu quero que você saia daqui dessa aula compreendendo a importância do culto infantil no seu ministério. A importância do culto infantil para as crianças. A importância que o culto infantil tem para Deus. E a minha oração aqui, eu vou orar aqui com vocês, em nome de Jesus, para que não haja impedimento, para que não haja barreiras, que não haja pedras no caminho. Porque tem pessoas que já deixaram acumular tantas pedras no caminho que se tornou uma fortaleza. E essas pessoas não sabem nem como fazer, nem por onde começar. Mas eu falo para você a solução. Você vai fazer em nome de Jesus. E eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência, compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho vivido, no que se diz respeito a culto infantil, porque eu sou uma pessoa apaixonada por culto infantil. Eu gosto tanto que eu faço na minha casa. Na minha casa eu faço 2 vezes ao ano, reúno todas as crianças aqui da minha vizinhança, as primas, e faço. É maravilhoso demais. E quando você faz, né, na sua igreja, semanalmente, você percebe o crescimento espiritual das crianças. As crianças saíram do Ministério Infantil, né, os juniores, né, se tornaram adolescentes, e eles já, a maioria já está batizado. Praticamente todos se batizaram. Isso é crescimento, né, é desenvolvimento espiritual. Então é isso que nós precisamos desejar no nosso coração. O ministério que dê frutos. O ministério que dê muitos frutos. Porque ministério, né? O ministério sem frutos mostra o quê? Que não foi feito ali da maneira que tinha que ser feito.
Então eu queria encerrar essa primeira aula, a gente vai orar, mas antes de orarmos, eu vou orar por você, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, para a honra e glória dele, sempre, sempre, tudo por ele e para ele. Então eu quero indicar para vocês alguns livros que eu vou colocar a foto no nosso grupo, tá? Esse aqui, ó, Culto Infantil, Manual Prático para o Culto Infantil, Recursos Práticos para o Culto Infantil, outro Manual Prático para o Culto Infantil, são 3 na verdade, tá vendo? Ó, são 3, tá? Muito bons, te dá várias ideias, porém as mensagens que estão ali, né, a pregação precisa ser um pouco mais trabalhada. Tem também Chuvas de Ideias para o Ministério Infantil. Tem esse aqui, ó, da Carolina e Flávia Grege, ó, Firmando as Bases do Ministério Infantil, Proteção, Cura e Libertação com Crianças. Muito bom esse livro. Tem esse da Flávia Grege, né, Malas de Ideias, que é muito bom, até mesmo na parte de planejamento, que eu vou falar aqui amanhã sobre esse assunto, planejamento e organização do culto infantil, vai ser a nossa aula de amanhã, tá? Olha isso aqui, ó, Ministério Infantil Dinâmico, é um livro pequenininho, bem fácil a linguagem, né, o objetivo. Tem esse aqui, Primeiros Passos. Esse livro aqui, ele é um manual, tá? Simples para o ministério com crianças, mas é um treinamento aqui dentro. Esse livro é um treinamento maravilhoso, super indico. Eu nem sei se é mais essa capa ou se já mudou. E esse aqui, você que entrou nesse grupo, está no Ministério com Crianças, e você não tem bases bíblicas para argumentar sobre o evangelismo com crianças, porque quando a gente tem esse conhecimento, essa compreensão, nós mudamos de nosso pensamento. É como se a gente estivesse tirando as escamas dos nossos olhos, limpando os nossos olhos, e tudo muda. O nosso serviço a Deus muda, o nosso relacionamento com as crianças muda, o olhar a criança, enxergar a criança muda, porque a gente tem bases bíblicas, bases que vão te dar entendimento da importância da evangelização das crianças. E a evangelização das crianças, ela começa em casa. Porém, a gente sabe que muitas das vezes isso não acontece. Então, isso vai acontecer aonde? No Ministério Infantil. Através do culto, principalmente. Através da escola bíblica, através de uma EBF, tá? Então, irmãos, esses livros são os que eu indico hoje. Durante a semana eu vou indicando outros para vocês, de acordo com o nosso assunto, tá? Amanhã eu vou postar para vocês as fotos no grupo, vou postar a apostila para vocês e vocês vão salvando a apostila, tá? Estejam em oração, a gente vai orar, mas estejam em oração. E uma dica que eu vou dar para vocês: qualquer ideia que vocês venham a ter sobre culto, anota no papel, sabe? Eu tive essa ideia, vou anotar. Essa semana a gente vai falar sobre vários assuntos. Esteja em oração por esses assuntos, esteja em oração por esse curso, esteja em oração pelo seu ministério. Eu creio que Deus, quando acabar essa quarentena, esse isolamento, Deus tem grandes coisas para fazer. E até mesmo nesse isolamento, Deus já está fazendo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar para a gente encerrar? Querido Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, obrigada pela sua bondade. Pai, obrigada pelo seu amor, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pelo livramento em nossas vidas, Senhor. Pai, que a ti
que o Senhor nos deu através dessa ferramenta, Pai, que é a internet, de estarmos aqui juntos, Senhor, nessas quase 2 horas que estivemos aqui, aprendendo, Senhor, ouvindo, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos capacite, Senhor, cada dia mais, para que possamos te servir conforme a Tua vontade, apresentando a Ti, Senhor, como um obreiro à Tua palavra, Senhor, aquele que Te adora, Pai, em espírito e em verdade, como assim o Senhor deseja de nós. Abençoe, Pai, a cada um, Senhor, que está aqui nesse grupo, todos aqueles que estão assistindo, também aqueles que não puderam estar, Pai. Senhor, esteja com cada um de nós, nos guarde e nos proteja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém! Aula encerrada. Amanhã, às 5 horas, estaremos aqui novamente falando sobre planejamento e organização do Ministério Infantil. É um assunto muito importante e o culto infantil ele começa aí, no planejamento e na organização, tá? Então, quem está começando agora no Ministério com Crianças precisa, em primeiro lugar, planejar, organizar para depois executar. E esse tempo que estamos em casa, né, é um excelente momento para a gente refletir, planejar, organizar. Amém? Então, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente!